Lição de número 12, dia 22 de dezembro de 2024. Nós temos aqui como tema a promessa de vida abundante. O texto áureo, ele nos diz o seguinte: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, vamos destacar aqui roubar, matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então aqui, o Senhor Jesus ele está caracterizando aqui que antes dele veio ladrões e ele diz que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. E ele veio para dar vida, mas não somente vida, vida com abundância. Verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele. Isso aqui é interessante porque essa promessa de vida abundante ou vida com abundância que o Senhor Jesus ele promete para os seus servos, para os seus filhos, essa promessa ela é para aqueles que se relacionam com Ele. Não é só para aqueles que chamam Jesus de Senhor, porque o próprio Senhor Jesus ele disse que nem todos que chamam Ele de Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque assim como existem verdadeiros crentes, existem também falsos crentes. Então, os falsos eles não têm um relacionamento profundo com Cristo Jesus, mas os verdadeiros se relacionam com o Senhor. E esses que se relacionam com o Senhor, eles têm vida abundante. Ok? Então nós vamos agora aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que você pode acompanhar aí. João capítulo 10, versículo 7 até o versículo de número 18. Está passando aí para você. Você pode ler depois esse texto, que é a base para essa lição. O texto que foi usado como base para esta lição de hoje. Então aqui na lição do professor nós temos o plano de aula. E aqui nesse plano de aula eu gostaria de destacar bem aqui na introdução duas coisas. Primeira, muitas pessoas vivem em um contexto de vida completamente contrário à promessa de vida abundante que Jesus prometeu, conforme lemos em João, capítulo 10. Então, aqui o comentarista da lição, aqui no plano de aula, ele está dizendo que muitas pessoas, elas vivem em um contexto que é o oposto daquilo que Jesus prometeu. Talvez porque não conhecem essa promessa maravilhosa de Jesus de vida abundante, ou porque mesmo conhecendo essa promessa não querem viver isso para as suas vidas. Então, nós como igreja do Senhor, nós como salvos, nós como crentes, nós precisamos pregar o evangelho para que as pessoas elas conheçam essa promessa de vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para a sua igreja, para os seus servos. A segunda coisa que eu quero destacar aqui nessa nossa introdução é que quem está em Cristo encontra verdadeiramente a vida abundante que ele prometeu. Então, não faz parte da vida cristã, não é normal um crente, uma pessoa que diz estar em Cristo e não viver de forma abundante a vida que o Senhor Jesus prometeu, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e o Senhor ele nos salvou. Então, nós temos vida com abundância, principalmente vida espiritual. Então, não é compatível com a vida cristã uma pessoa que diz ter passado pelo novo nascimento, que diz ter sido regenerada, justificada pelo Senhor,
e não está vivendo essa vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Quem está em Cristo encontra verdadeiramente vida abundante. Aqui, já dentro do comentário da nossa lição, nós queremos destacar aqui que a vida em Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Então, uma coisa é uma vida com Jesus, outra coisa é uma vida sem Jesus. Então, há um contraste claríssimo entre a pessoa que vive em Cristo e a pessoa que vive longe de Jesus. Quando estamos em Cristo, tudo que ansiamos e desejamos possui outros fundamentos. Então, porque tudo que nós desejamos, tudo que nós ansiamos, tudo que nós buscamos, tem como propósito principal a glória de Deus, glorificar a Deus. A nossa vida do crente, ela é pautada muito nisso, muito daquilo que isso que eu estou buscando, isso que eu estou desejando, isso que eu estou querendo. Será que isso é da vontade de Deus para mim? Primeiro, nós queremos fazer a vontade de Deus. Segundo, o primeiro fundamento importante é a vontade de Deus. Primeiro, isso que eu estou buscando, isso que eu estou querendo, isso que eu estou desejando é da vontade de Deus. Segundo, Deus está sendo glorificado nisso. Então nós buscamos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, já diz Romanos 12:2, que ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E também a Bíblia nos orienta a nós fazermos tudo para a glória de Deus. A vida abundante, leia comigo aqui por favor. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Então a vida que o Senhor Jesus ele nos proporciona, ela preenche. Essa vida é maravilhosa porque ela preenche lacunas que jamais pensaríamos que poderiam ser preenchidas. Essa é a vida que o Senhor Jesus ele promete para aqueles que o servem, para aqueles que o seguem, para aqueles que obedecem os seus mandamentos. É vida e vida com abundância, meus irmãos. Graças a Deus. Leia comigo, por favor. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Então, o Senhor Jesus ele usa uma imagem muito comum naquele contexto, naquela realidade, que é sobre a questão do pastor e as ovelhas. O Senhor Jesus como pastor das nossas almas, o Senhor Jesus como o sumo pastor, ele se relaciona com as suas ovelhas. O Senhor Jesus ele conhece cada uma de suas ovelhas pelo seu nome. O Senhor Jesus ele não se engana no que diz respeito às suas ovelhas. Jesus conhece aqueles que são seus, já diz a palavra de Deus, não é? Então Jesus, como pastor de suas ovelhas, Jesus ele se relaciona com as suas ovelhas. Então, logo, o Senhor Jesus ele se relaciona conosco de diversas formas, e também nós podemos nos relacionar com ele de diversas formas, como por exemplo, nós nos relacionamos com o Senhor Jesus através da oração, nós nos relacionamos com o Senhor Jesus através da nossa obediência a ele, nós nos relacionamos com ele através do estudo da palavra de Deus, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Nós nos relacionamos com ele quando nós nos reunimos e nós prestamos culto a Deus em comunidade, na igreja, os irmãos reunidos. Nós nos relacionamos com ele quando nós o adoramos, quando nós o servimos, quando nós fazemos aquilo que é da sua vontade. Então Jesus, como pastor das nossas almas,
Ele quer se relacionar conosco e Ele quer que nós também tenhamos um relacionamento com Ele. O Senhor Jesus, além de Ele se relacionar com as suas ovelhas, Ele também as protege. O Senhor Jesus, Ele nos protege de todos os perigos, e são muitos os perigos que as suas ovelhas enfrentam neste mundo. Trazendo já aqui para uma aplicação prática, são muitos os perigos que tentam minar a nossa fé. Por exemplo, nós temos aí a questão das falsas doutrinas, das ideologias que é pregada muito hoje por essa sociedade caída, doentia, essas ideologias que vão contra a palavra de Deus. Poderíamos citar aqui inúmeras, mas é de conhecimento geral isso. Então, isso são coisas que tentam minar, tentam acabar, esfriar os cristãos, os crentes. Inclusive, tem muitas pessoas que acabam abandonando a sã doutrina, que acabam abandonando os rudimentos da palavra de Deus por ficarem apaixonadas por essas ideologias, por esse mundo doentio caído que aí está. Mas o Senhor Jesus, Ele nos protege, Ele nos guarda, nos mostrando a verdade, porque nada pode libertar o homem a não ser a verdade. E se nós conhecermos a verdade ela nos liberta. O Senhor Jesus, Ele nos protege fisicamente, Ele nos protege emocionalmente, Ele nos protege espiritualmente. Então a proteção de Jesus, ela é completa, não somente no que diz respeito para nós não cairmos nas falsas doutrinas, no falso ensinamento da palavra de Deus, mas também o Senhor nos protege fisicamente, o Senhor nos protege contra os perigos, contra as armadilhas, contra as ciladas do maligno que são feitas contra nós. Além disso, o Senhor Jesus, ele também se dirige à frente das suas ovelhas, guiando elas no caminho para livrá-las de todo o perigo. Então, nós devemos seguir Jesus, nós devemos caminhar junto com o Senhor Jesus. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso sumo pastor e nós devemos obedecê-lo a Ele e nós devemos seguir também os seus passos. Então Ele nos guia no caminho da verdade. João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual. Isso aqui é interessante. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. Então, o nosso relacionamento pessoal e eterno com Deus só é possível através de Jesus. Se não for através de Jesus, é impossível haver um relacionamento com Deus. Continuando a leitura, e tudo que a ovelha necessita será encontrada em Deus, porque Deus, como nós já estudamos, inclusive, Deus é o nosso provedor. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Então, sem Cristo não há a verdadeira vida. Sem Cristo a vida ela não tem sentido. Ela perde completamente o seu brilho. Então, a verdadeira vida ela só existe em Jesus de Nazaré. Sem Jesus não existe verdadeira vida. O que existe é apenas uma ilusão, onde as pessoas elas estão passando aí, vivendo uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa felicidade, uma falsa vida abundante, quando na verdade elas estão sendo ludibriadas, estão enganadas, estão iludidas com o mundo.
A verdadeira vida só encontramos em Jesus, porque Ele é a fonte de toda a vida, Ele é a fonte de vida abundante. Quando o encontramos, nós podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. O segundo subponto vai falar sobre a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João 10, nosso Senhor ele faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores. Olha só, deixa eu destacar aqui esse texto aqui para você. Veja bem, o Senhor Jesus, ele diz que aqueles que vieram antes dele, são ladrões e salteadores. Os mestres, ali no contexto, os mestres que vieram antes dele, aqueles que estavam ensinando ou deveriam ensinar o caminho da salvação antes dele, eles eram ladrões, eles eram salteadores. A única coisa que eles trazem, que eles estavam levando o povo, era roubo, morte e destruição. Eles estavam vindo para roubar, matar e destruir. Então, pelo que nós estamos vendo aqui da lição, que é um texto, inclusive, muito interessante, que é ali o versículo de número 10, o comentarista da lição está dizendo que esse ladrão de João 10:10 são aqueles que vieram antes do Senhor Jesus, que são ladrões e salteadores. Então são aqueles que vieram antes do Senhor, não se referindo, é o que nós estamos pelo menos percebendo aqui, o que ele coloca na lição, ele não está se referindo aqui ao diabo, a Satanás, nesse texto, de acordo com a interpretação aqui do comentarista da lição. Ele está dizendo que esse ladrão de João 10:10 não se refere a Satanás, mas sim àqueles que vieram antes do Senhor Jesus, aqueles que vieram antes dele. E aí ele diz que eles trazem apenas roubo, morte e destruição. Já o nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundante. Agora, ele vai colocar algo muito interessante aqui também. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir nossa vida, o plano de Deus para nós. Veja só que ele diz que o diabo, isso aqui é bíblico, ele procura destruir a nossa vida, não somente a nossa vida espiritual, mas também o diabo, ele procura também destruir a nossa vida física, mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca, não é? Então Deus, por intermédio do seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Então o diabo, ele quer também destruir. Não é somente os falsos mestres, não é somente os falsos doutores, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos profetas que querem nos destruir, mas também o diabo. E esses aí que eu citei, que são falsos, eles agem inspirados por Satanás para destruir a nossa vida, para tentar nos fazer abandonar o caminho da verdade. Mas o Senhor é conosco e Ele nos deu vida. Ele nos amou, nos salvou, nos perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Então hoje, por meio de Jesus de Nazaré, nós somos salvos para a glória de Deus. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Então só Deus pode dar
essa vida abundante. Nosso terceiro subponto aqui é a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, ele conhece profundamente as suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Então, veja que coisa interessante, que é o Senhor Jesus, ele nos conhecer. O Senhor Jesus, ele nos conhece por completo. O Senhor Jesus, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas debilidades, ele conhece aonde nós não somos muito bem, ele conhece também aonde nosso potencial ele é alcançado e por que não dizer até mesmo superado. Então o Senhor Jesus, ele nos conhece. O Senhor Jesus, ele sabe aonde nós podemos chegar. Então, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas não pecou, e ele se compadece de nós. Ele nos conhece, ele tem misericórdia de nós, ele nos conhece, ele sabe do nosso coração, ele conhece o nosso espírito, ele conhece a nossa alma, ele conhece-nos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Esse é o Senhor que nós servimos, ele nos conhece de forma profunda. O Senhor Jesus, ele conhece a nossa vida. O Senhor Jesus, ele conhece o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso deitar, nosso caminhar. Ele conhece as intenções do nosso coração, ele conhece os nossos planos, os nossos projetos, ele conhece a intenção com que nós fazemos as coisas, a intenção com que nós o estamos servindo. Ele conhece e sabe de todas as coisas. E para nós que somos salvos, isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zera por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Então, o Senhor Jesus, ele se entregou por amor por suas ovelhas, ele quis se entregar, ele decidiu se entregar, ele morreu para que nele nós tivéssemos vida e vida com abundância. O nosso segundo ponto, nós iremos falar sobre a vida abundante e nós iremos ver o que é vida abundante. Nós iremos ver que a vida abundante também influencia a nossa família e nós vamos ver algumas bênçãos provenientes da vida abundante. Então, fique comigo, nos acompanhe aí que Deus ele irá nos edificar através dessa palavra. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de nosso pastor, nós podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João capítulo 10, versículo de número 10. Sabendo que o ser humano ele tem necessidades físicas, como nós já estudamos em outras aulas, como o ser humano ele tem corpo, alma e espírito, ele é corpo, alma e espírito, melhor dizendo, ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então o ser humano ele tem necessidades nessas três áreas, na área física, na área emocional e na área espiritual. E nós podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor, ela preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito.
Então, as necessidades que nós temos no corpo, elas são preenchidas pelo nosso Senhor. Por exemplo, nós estudamos sobre a questão da providência divina para o corpo. E nós citamos a questão da comida e das vestes que o Senhor Jesus ele proporciona. Nós também vimos a questão das necessidades emocionais com ênfase, isso na lição passada, com ênfase na ansiedade, por exemplo, pelo que há de comer, pelo que há de vestir, com o dia de amanhã, com o futuro. E nós em Cristo nós podemos descansar nele, que o nosso futuro ele está em Cristo, a nossa vida está em Cristo, guardada em Cristo. Então ele preenche as nossas necessidades emocionais e o Senhor também ele preenche, ele sana todas as nossas necessidades espirituais e a principal delas é a salvação que nós encontramos somente no nosso Senhor. Então, o nosso Senhor ele preenche as esferas do corpo, todas as necessidades do corpo, todas as necessidades da alma e todas as necessidades do espírito, elas são preenchidas pelo Senhor. Trata-se de uma vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida para a glória de Deus. Então tudo é novo, toda a nossa vida agora, essa vida que nós estamos vivendo em Cristo, ela é integral no nosso Senhor Jesus. Ok? O nosso segundo subponto fala sobre a vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro, apavorado, ele perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo, de modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você veja bem a resposta que o apóstolo Paulo dá. O apóstolo Paulo ele diz que para ser salvo é necessário crer no Senhor Jesus. E essa crença ela envolve, claro, a questão do arrependimento. Então, a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. Então, essa salvação em Cristo que o apóstolo Paulo fala, repara que o carcereiro, ele pergunta o que ele poderia fazer para ser salvo, para ele ser salvo. E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo não somente tu, mas tu e a tua casa. Então a salvação no Senhor Jesus, ela se aplicaria a toda a sua casa. Agora, o comentarista da lição, ele coloca aqui que essa salvação ela não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, pois se os prisioneiros fugissem, o carcereiro e sua família eles iriam ser executados pelo Estado. Mas isso aqui, essa salvação, ela não se resume somente a esse livramento físico das chicotadas, por exemplo, que o Estado poderia aplicar àquele homem e à sua família. Não somente isso, mas há um novo tipo de vida para o carcereiro e para a sua família. É disso que Paulo estava falando, de um novo tipo de vida, uma nova vida que eles experimentariam agora em Cristo Jesus. E não somente aquele carcereiro, mas também toda a sua casa, toda a sua família. Então, em Cristo existe vida abundante. Assim, nós aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange também os nossos familiares. Então, você aí que está do outro lado me ouvindo, acompanhando, marcando aí sua lição, você tem algum parente seu
que ainda não está vivendo essa vida abundante em Cristo Jesus, ore por ele, pregue a palavra de Deus para ele. Por quê? Porque nós aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus, ela abrange também os nossos familiares. Então ore, jejue e principalmente pregue o evangelho para ele. Fale de Jesus para ele. Mostra que com Jesus é melhor, que Jesus tem uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, de futuro, de eternidade para nós. Ok? Aqui o nosso terceiro subponto, nós temos diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, nós passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais nós podemos destacar algumas. A paz de Deus e a tranquilidade nas decisões. É a primeira que nós destacamos aqui. A paz de Deus, nós já estudamos sobre isso, e a tranquilidade nas decisões que tomamos, porque se essas decisões elas foram tomadas com base na palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós estaremos com a nossa consciência tranquila, com o nosso espírito tranquilo, porque nós fizemos aquilo que é agradável, é bom aos olhos do Senhor. Então o Senhor, dentre as diversas bênçãos provenientes da vida abundante, nós temos paz para com Deus e tranquilidade nas nossas decisões, porque uma coisa muito ruim é você tomar uma decisão e não sentir tranquilidade com essa decisão que você tomou. Aí você não consegue ficar em paz, você não consegue dormir direito, não consegue aproveitar a vida da maneira como ela deve ser aproveitada em Cristo Jesus. Então isso aí é péssimo, mas a vida abundante que Deus nos promete, uma das bênçãos provenientes dela é a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Nós também temos aqui a prática do amor, que é aquilo que norteia a vida do cristão, a vida em unidade. Nós também temos o cultivo da esperança, a perseverança na paciência, com todas as referências bíblicas aí, e tudo isso, e tem outras mais que por causa do espaço não deu o documentarista adicionar aqui, né? Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Então a nossa vida antes não tinha sentido nenhum, era uma vida vazia, mas agora em Cristo Jesus nós temos vida abundante. Eu quero destacar aqui com você esse auxílio devocional aqui, porque ele aqui tem algo muito interessante para nós, uma lição muito interessante, ótimo, que é da Thelma Bueno, que ela escreve isso aqui no livro Igreja Saudável, Educando para uma Vida Plena, da CPAD, do ano de 2019, a página 119. Olha só o que a Thelma Bueno ela escreve. Viver de modo inteligente, saudável e para a glória de Deus é um aprendizado diário. Assim como Salomão, nós vivemos várias estações em nossa vida e não podemos desprezar nenhuma delas. Cada uma é única e somos responsáveis por torná-las especiais. Por isso, meu último conselho é para que você viva cada dia como se fosse o seu último. Não tenha medo de ser feliz, de sorrir, de viver. Nós temos um Deus que ama a vida, mas muitos crentes parecem ter medo da felicidade e acreditam que o crente autêntico tem que estar sempre sisudo, enfrentando uma dificuldade. Então isso aqui
É um pensamento que infelizmente muitos cristãos parecem ter, parecem defender e parecem viver de acordo com ele, que é a questão de que o crente, o servo de Deus, ele precisa estar sempre debaixo de alguma dificuldade. Ele precisa sempre estar enfrentando alguma dificuldade. Ora, se vai tudo bem, olha só que coisa interessante. Que comentário feliz que a irmã Thelma Bueno fez aqui. Veja só, se tudo vai bem, acham logo que tem algo de errado. Então, se vai tudo bem com a pessoa, tá com a família, tá uma benção nos seus negócios, tá uma benção no ministério, tá uma benção, enfim, nas coisas que dizem respeito assim, a sua família. Se tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a pessoa pensa logo, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa tem de errado. Isso contrasta com isso que nós estamos estudando, que é a vida abundante. Olha só como ela encerra. Tenho consciência de que vivemos numa sociedade hedonista, onde as pessoas estão obcecadas pelo prazer. Todos querem ser felizes a qualquer custo, mas onde encontrar tão sonhada e falada felicidade? É uma pergunta. Então, essa pergunta nós respondemos com uma única palavra: Jesus. Então, a tão sonhada e falada felicidade nós encontramos em Jesus. Então, em Jesus nós somos felizes. Em Jesus, mesmo que existam muitos problemas, em Jesus nós sabemos que todos os problemas eles têm solução. Amém, meus irmãos? Então vamos agora para o nosso último ponto aqui da nossa aula, que é o que identifica a vida abundante. Primeiro, uma das coisas que mais identifica a vida abundante é a alegria no Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. A alegria é uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, né? Então, a alegria faz parte de uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. Então, é aqueles crentes que parece nunca estar alegre, parece nunca estarem felizes, sempre com a cara fechada, parece que todo o tempo estão de mau humor, não sorriem, não se alegram, parece que não tem alegria de nada. Então há algo de errado com esses irmãos. Eles têm que ver, porque a alegria ela faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus, meus irmãos. Deus está conosco, Deus está em nós, Deus ele nos protege, Deus nos guarda, Deus é o provedor de todas as nossas necessidades. Deus ele nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas lutas diárias. O Senhor guarda a nossa família, o Senhor guarda a nossa casa, o Senhor ele não nos deixa desamparados. Então isso é motivo de nós nos alegrarmos dele. Isso é motivo de nós ficarmos alegres, de nós vivermos alegre. Então, a alegria é um fruto do Espírito, porque a nossa alegria ela independe das circunstâncias. A circunstância não é boa para eu estar feliz. Eu estou feliz porque eu estou com Jesus. Eu estou alegre porque eu estou com Jesus. E o Senhor Jesus, essa dificuldade, o Senhor Jesus vai me ajudar a resolver porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, é uma das virtudes do fruto do Espírito e ela faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive abundantemente em Cristo Jesus. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Essa virtude mostra que estamos bem, que estamos em paz e que estamos em vigor. Isso é vida
abundante. Nosso segundo subponto fala sobre a gratidão por tudo. Então, primeiro, o que identifica a vida abundante? Primeiro é a alegria que vem do Senhor. Segundo é a gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Ninguém suporta uma pessoa que não é grata, uma pessoa que não consegue agradecer. Você conseguiria passar o resto da sua vida ao lado de uma pessoa que ela nunca agradece, que ela sempre só reclama de tudo, nunca busca motivos para agradecer, não tem um motivo para ela dar glória ao Deus dos céus? Ninguém suporta uma pessoa que não consegue agradecer, que não é grato. A gratidão, ela é uma virtude que revela humildade, também dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou no lugar de reclamar das coisas, nós aprendemos a dar graças por tudo que Deus tem feito de bom por nós. Então nós reclamamos menos, nós paramos de murmurar e nós somos gratos a Deus por tudo. Gratos a Deus, mas eu não tenho um carro, eu tenho um sonho de ter um carro, eu só tenho uma moto. Graças a Deus que você tem essa moto. Mas eu nem moto tenho, eu só vivo caminhando, por exemplo, né? Graças a Deus que você tem as suas duas pernas boas para caminhar. Mas eu não consigo, eu só vivo pagando Uber. Graças a Deus que você tem dinheiro para pagar o Uber, né, para você estar aí se locomovendo de um lugar para o outro. Então nós devemos parar de reclamar, nós devemos parar de murmurar, e que no lugar da murmuração e da reclamação, que possa ser somente gratidão a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco é que em tudo nós demos graças a Deus. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Nosso último subponto aqui para nós encerrarmos essa nossa pré-aula, essa nossa penúltima pré-aula, fala sobre a vida no Espírito, vida de oração. Veja só, na vida abundante o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito nós devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então, é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para ter vida plena. Há uma necessidade do crente ser cheio do Espírito Santo. Nós necessitamos sermos cheios do Espírito Santo. Nós jamais podemos apagar ou extinguir o Espírito do Senhor. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Então, se nós quisermos viver no Espírito, se nós quisermos ser cheios do Espírito, se nós quisermos andar em Espírito, é necessário o cultivo de uma vida de oração. Não é de um dia de oração, não é de uma semana de oração, não é de uma campanha de oração, mas é o cultivo de uma vida de oração. Porque existem pessoas que elas só oram um dia. É o dia que vão na congregação, é o dia que vão na igreja local, é o dia que vão no culto. Pessoas que oram somente quando tem campanhas de oração. Então, se tiver uma campanha, elas oram. Se não tiver campanha, elas não oram. Mas, se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo e nós quisermos ter uma vida plena, andando no Espírito, é necessário nós cultivarmos uma vida de oração. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Repara que nós já citamos o versículo 16,
Nós já citamos também o versículo de número 18 e agora nós estamos citando o versículo de número 17, que diz: orai sem cessar. Em todo o tempo nós precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida nós devemos ter sempre uma ocasião para orar. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Então a Bíblia, ela nos exorta, ela nos aconselha a orar. Nosso maior exemplo de oração é Jesus, que sendo perfeito, sendo filho de Deus, sendo sem pecado, orou. Ele orou e ele deve ser a nossa maior inspiração. Então nós também devemos orar e orar em espírito, orar no Senhor Jesus, orar de acordo com a palavra de Deus, orar de acordo com a vontade do Senhor. Conclusão: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o Senhor. Então, novamente aqui, na conclusão da lição, ele coloca aquilo que ele já havia colocado lá na introdução, não é? Que a vida abundante ela está disponível para quem desenvolve um relacionamento com o Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Nós podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Então, que Deus ele nos ajude a nós vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus, e que nós possamos ser exemplo na nossa casa, na sociedade onde nós estamos inseridos, na geografia que o Senhor por bem nos estabeleceu. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida e até a próxima aula, permitindo o Senhor nosso Deus.